Como ampliar a nossa percepção das coisas? The Doors of Perception. A gente fala, né, disso, né, as portas da percepção, a nossa percepção que cria a realidade. A gente vai logo para esse lugar de nome de filme de ficção científica, né? Hipnose, reprogramação mental, que realmente são técnicas que funcionam e funcionam bem, mas eu vou te falar, elas também não funcionam sozinha. Precisa desse caminho nosso de ser humano, ó, ser humano, a gente precisa ser o humano que a gente veio aqui para ser. Então, assim, uma forma que eu vejo de reprogramar essa percepção de forma natural, vivendo a vida mesmo, vou dar um exemplo que acontece assim, que aconteceu na minha vida e você vai conseguir ver aí na sua vida agora e vai fazer assim, ó, um upgrade aí na sua percepção. E eu já vou te falar o porquê que isso é relevante. Isso é relevante porque quando você consegue ver uma determinada situação, um sentimento, qualquer coisa de várias maneiras, você tem outros recursos para lidar com aquilo. Você não fica fechado numa única maneira de conseguir resolver uma coisa, de conseguir ser. Então, quando você abre essa percepção para falar, poxa, existe mais maneiras de eu ver aqui. E quando você exercita esse olhar, esse mindset de ter outras maneiras de ver a mesma coisa, você expande isso em você, assim, exponencialmente. Então a vida, ela fica com mais caminhos, com mais portas abertas. E isso não é uma teoria, é uma coisa que você vai começar agora aqui comigo. E aí você põe em prática e começa a viver assim e veja aí como que você faz. Então é uma reprogramação mental aqui agora na prática que você começa a perceber, começa a fazer e que você pratica assim no dia a dia, na vida, né? Então, eu sou brasileira no Brasil e eu amo assistir filme. Amo, 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 amo assistir filme. E, e eu sempre assisti filme, qualquer tipo de filme, né? Titanic e Dona Flor e seus dois maridos. Para mim, tudo entrava no mesmo pacote de filme. Sempre assisti filme. E aí eu mudei para os Estados Unidos e depois eu mudei para a Alemanha. Quando eu morei na Alemanha, eu fiz uns amigos lá que também adoravam assistir filme. E assistindo filme juntos, eles me apresentaram Wim Wenders. E ele falou, mas isso daqui não é movie, isso daqui é filme. Eu falei, nossa, mas tem diferença? Então, quando você muda a língua, às vezes a língua nova que você aprende a falar, ela traz outros significados que para a mesma coisa que você não sabia que aquilo tinha aquele significado também. Eu falei, então, peraí, me explica isso. Como assim isso não é um movie, isso é um filme? E aí eles me explicaram que movie é uma coisa que é mais para entretenimento, para você se divertir, é mais hollywoodiana. Filme é uma coisa mais artística, né? Fazendo uma analogia, a movie seria mais uma coisa mais industrializada, vamos dizer assim, né? E o filme seria uma coisa mais artesanal. Seria isso, basicamente. E aí, isso me fez entender o que eu recebo de cada filme. Porque geralmente os filmes, ele traz uma mensagem mais psicológica que talvez não te traga uma resposta. Você precisa pensar na resposta. Já aconteceu com você de você assistir aqueles filmes que, nossa, aluga um triplex na sua cabeça que 3 dias depois você ainda tá pensando se a resposta é aquilo. Já aconteceu? Então, isso com certeza era um filme, porque ele é pensado dessa forma, traz uma humanidade dentro de você, sabe? Então,
eu entendendo isso, eu assisto hoje filme de maneira diferente. Tem dia que eu quero assistir um Move mesmo, eu quero sentar lá e dar risada e é só isso e, sabe, eu não quero nada, eu só quero relaxar mesmo. Mas tem dia que eu quero assistir um bom filme. E um exemplo disso, né, eu tenho aquele app de filme que chama Mubi, e dentro da curadoria deles estava lá Dona Flor e seus 2 maridos. Um filme que eu honestamente assisti quando eu era mais nova, né, e eu detestei. E eu falei: "Bom, se tá aqui dentro dessa curadoria, alguma coisa boa deve ter". E eu assisti de novo com esse olhar de filme, tipo, o que que esse filme tem para me falar? Ao invés de já ir com aquele olhar de eu sei o que eu espero de você, e nossa, eu consegui ver a mensagem que a Dona Flor passava, sabe? Aquela mensagem dupla de o quanto ela era aquela mulher séria, ela queria aquele marido que não fosse entediante. Então eu consegui ver essa mensagem que a Dona Flor queria passar. E foi muito interessante acontecer isso. Então, por que que essa expansão de percepção é ótima? Para a gente, no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, enquanto a gente caminha nela. Porque conforme as coisas, as decisões, qualquer coisa que a gente precise usar, a gente tem essa habilidade de expandir o significado daquilo que a gente precisa olhar, daquilo que a gente precisa resolver. E isso não precisa ir para grandes coisas, reprogramações mentais, nada. Vivendo a própria vida e aprendendo com o próprio significado que as pessoas estão descobrindo e estão colocando ali, ou através de outras culturas, de outras línguas. Só de aprender isso, a gente já começa a crescer e a expandir, né? Expandir a nossa percepção e o nosso significado. Espero ter te feito uma boa companhia e eu te vejo no próximo vídeo.